paz do Senhor mais uma vez com a palavra de Deus, estudando. E nós temos o tema de hoje, crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. O texto base está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17, capítulo 28, versículo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Mateus 3. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, pois, agora, porque assim não nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 22. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. 1 Coríntios, capítulo 11, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, meditação. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Muito bom. Nós vamos compreender, através desses textos lidos, que há uma ordenança e há um sacramento. Vou explicar isso. Cristo, ele, através desses textos, ele deixou duas ordens para a gente, para nós, né, a sua igreja. Ele deixou o batismo nas águas, ele foi exemplo disso, né, e ele deixou a ceia, né, representando, a ceia tem uma representatividade, ela representa alguma coisa. E o batismo nas águas também representa alguma coisa. Nós vamos compreender o que vem a ser isto, né? Esses dois eventos cristãos. Existe um sacramento pelas igrejas, algumas igrejas elas praticam o sacramento, como por exemplo a Igreja Católica, né? Nós vamos entender o que vem a ser o sacramento. Você vai compreender. O sacramento é derivado do latim sacramento. E o termo se referia a uma soma de dinheiro considerada sagrada aos deuses pagãos.
né? Mais tarde, esse sacramento passou a designar juramento, né? E esse juramento, quem se utilizou dele foram os romanos. Os soldados romanos faziam juramento, né? Eles juravam a nação deles lá, o exército jurava as regras, o sacramento lá do exército romano. E depois a igreja se apropriou dessa atitude, desse evento, e terminou também levando para dentro da igreja alguns sacramentos, né? Por exemplo, a Igreja Católica, o batismo dela, né, é um sacramento, eles têm como um sacramento, o casamento é um sacramento, né? A unção dos enfermos, a unção extrema, né? A extrema unção, que é a unção dos enfermos, a penitência, tudo isso é um sacramento da Igreja Católica, né? E os fiéis recebem isso, praticam isso, e eles têm como uma ordenança, aliás, um juramento. Eles fazem juramento por isso, né? Então eles praticam isso. Mas a Bíblia, ela não torna esse sacramento, esse evento, algo de fato que deva ser procedido, que deva ser cumprido. Mas sim, duas ordenanças importantíssimas na vida do cristão, né? E a Bíblia vai falar sobre isso, e Cristo mostra isso claramente para nós, né? É justamente o batismo nas águas e a ceia do Senhor, né? São duas ordenanças, não são sacramentos, são ordenanças, é uma ordem de Cristo, né? Fazer isto em memória de mim, em relação à ceia, né? Então, vamos entender agora ordenança. Que vem a ser a ordenança? A ordenança, ela é do latim ordo, que significa ordem. Então é assim que nós compreendemos uma ordem de Jesus batizando, né? Para ser salvo é preciso ser batizado, como ele diz nas Escrituras. E em relação à ceia, fazer isso em memória de mim, como eu já falei. Muito bom. Então ele deixa essas duas ordenanças para nós, e o texto lido vai mencionar isso, certo? Vamos à frente. Tópico 2, o batismo anuncia uma nova vida, né? Como é que nós vamos detalhar esse evento na vida do cristão? O batismo nas águas, como nós entendemos isso? Bom, o batismo nas águas é importante entender que é uma decisão consciente do cristão em relação a se batizar nas águas. Como é que isso acontece? Em que momento na vida do cristão acontece o batismo nas águas? Nós não batizamos, a nossa denominação não batiza crianças, porque as crianças ainda não têm o conceito, não tem o pensamento maduro em relação à decisão na vida cristã. Então, crianças são apresentadas ao Senhor. Mas, para o crente já que está bem avançado no conhecimento, já pode decidir sobre o batismo, então, esse ensinamento é para esse cristão, né? Vamos entender assim: o que vem a ser o batismo nas águas? Quando eu compreendo que eu não tenho mais, não quero, não desejo mais praticar o que o mundo pratica, o pecado, eu não desejo mais desagradar a Deus, eu não desejo mais desrespeitar a Deus com as minhas atitudes, eu agora desejo, eu agora escolho, eu agora decido em ser fiel, devoto a Deus, e então eu quero me batizar, eu quero mostrar a Deus que eu quero fidelidade a Ele, que eu vou me afastar daquilo que desagrada a Ele, e eu quero ter uma vida devota a Deus. Então, eu me decido pelo batismo.
Esse batismo representa a Deus um ato importante do homem para com Deus. Que forma? De que maneira? Quando esse batismo, o que vem a ser o batismo? Quando esse batismo, a sua forma de ser apresentada na vida do crente, do cristão, é da seguinte forma: você é imergido nas águas, como Cristo foi, ali no Rio Jordão, com João Batista. Ele foi imergido nas águas e depois ele é levantado. Esse ato, essa atitude, esse movimento, essa forma aí, nós entendemos que o morrer para o mundo, para os desejos da carne, para o pecado, e quando você se levanta das águas, é o ressuscitar para uma nova vida. Então você diz a Deus que você agora quer uma nova vida, não quer mais praticar aquilo que o praticava antes no mundo, quando não conhecia a Cristo. Então o batismo nas águas é necessário ser assim, desta forma. Você estará dizendo a Deus que quer agora devoção a Ele, fidelidade a Ele. Então, é uma ordenança. Cristo deixou isto para nós fazermos, nós cumprirmos. E no momento certo em que você tenha consciência de que não mais praticará, não mais terá vínculo, aliança nenhuma com as coisas do mundo, mas agora será devoto a Deus e terá uma aliança mais firme, mais profunda com Deus, uma decisão certa, correta e séria, com responsabilidades diante de Deus. Muito bom. E também vamos falar sobre agora a ceia do Senhor. Né? A ceia do Senhor é uma ordenança, né? Nós lemos no texto e nós vamos compreender a ceia do Senhor em o seu propósito. Né? O que vem a ser a ceia do Senhor? Né? Quando Cristo se reuniu depois da sua morte, ele visitou os discípulos e então ali ele deixou as considerações finais e deixou as suas ordenanças em relação a algumas coisas, algumas atitudes da igreja, para a igreja cumprir. E uma delas foi a ceia do Senhor. Ele se reuniu com os discípulos na mesa e então distribuiu o pão, distribuiu o vinho e ali ele partiu e saiu distribuindo a cada um e ele começou a dar as suas considerações. E ele falou que o pão representava ali o corpo dele dilacerado lá na cruz, né? Castigado, açoitado. Mas por que açoitado e castigado? Pelos nossos pecados. Né? Então ele foi castigado pelos nossos pecados. E ele apresentou o vinho, o suco ali, o vinho. E esse vinho representava o sangue dele vertido. Né? Cristo verteu o sangue. E este sangue representa uma vida, nova vida que ele oferece para nós, né? Para aquele que crê. Muito bem. Então, esse evento, essa cerimônia santíssima, essa cerimônia tem um propósito, né? Ela tem um propósito. São 3 características que ela tem. O passado, o presente e o futuro. Então, quando você ceiar, após o batismo nas águas, é uma ordenança, primeiro batiza-se para depois ceiar, né? Então, essa característica da ceia de Jesus vai lembrar do passado, do presente e do futuro. Mas vai lembrar o quê? A morte de Cristo, né? Nós vamos se lembrar quando estivermos ceando, nós vamos se lembrar da morte de Cristo. O presente, quando estivermos ceando, é que ele ressuscitou e está presente entre nós. E o futuro, que um dia ele voltará a buscar os fiéis da terra. Então a Santa Ceia, em suma, né, resumindo, a gente pode entender desta forma. Primeiro o batismo e a Santa Ceia representa a morte de Cristo, a presente vida dele,
Ele ressuscitou, está vivo, está presente, e a volta dele para buscar um povo fiel. Isto representa a ceia do Senhor. Claro que é só um comentário, um breve comentário. A ceia do Senhor representa muito mais a comunhão entre os irmãos. Quando você ceia, você partilha do pão junto com o seu irmão, e é muito mais profundo. Estou só dando uma pincelada para você entender. Então, duas ordenanças que Cristo deixou. Os textos que nós lemos vai comprovar isso. O batismo nas águas, assim como ele se batizou diante de Deus e ali junto com João Batista no Rio Jordão, e quando ele quando ele ceia com os discípulos, duas ordenanças que devem ser praticadas dentro da igreja. Amém? Vamos concluir. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se decidir em se batizar no tempo certo, honrar a Deus com essa atitude, diante dos homens, você honra a Deus com essa atitude, e depois você vai cear entre os irmãos, lembrando o passado de Cristo, o presente e o futuro. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por tuas ordenanças, Senhor, e nós cumprimos com muito prazer, somos gratos a Ti, porque Tu estás cada vez mais nos levando para o céu através das Suas regras, da Sua lei, ó Deus, das Suas ordenanças a nós. E queremos cumprir honrando, Senhor, o Teu nome. Ajuda aqueles a decidirem-se pelo batismo, mostrando ao mundo que tem uma decisão, uma devoção, uma fidelidade a Ti, Senhor. Que Tu possas tocar o coração dessas pessoas através do Teu Espírito e que elas possam realmente decidir pelo batismo. Senhor, existem pessoas que há muitos anos estão na igreja, comungando entre os irmãos, mas ainda não se decidiram. Toca profundamente nessas pessoas, para que elas venham ter coragem, porque tem que haver uma coragem para isso, não é de qualquer jeito, não é uma decisão, uma mera decisão, mas sim uma decisão com responsabilidades, com atitudes que venham a respeitar e agradar a Deus. Senhor, toca essas pessoas para que elas possam se decidir pelo batismo e mostrar ao mundo a devoção que devem ter a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, nós Te louvamos e desde já nós agradecemos por Tua palavra em nosso coração. Amém.